Meus irmãos amados no Senhor, eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Os irmãos, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Se você tivesse a oportunidade de ouvir um sermão pregado pelo nosso Salvador Jesus Cristo, se você tivesse a oportunidade de sentar e ouvir do começo ao fim um sermão pregado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, eu acredito que qualquer um aqui estaria com seu coração muito contente, cheio de alegria por ter o privilégio de ouvir uma pregação. Eu não estou falando de um resumo de pregação. Eu não estou falando de conhecer os pontos, apenas os pontos que foram discutidos em uma pregação, mas de ouvir cada palavra, de ouvir toda a pregação do Mestre. Seria um grande privilégio para todos nós, irmãos. E, na verdade, nós temos esse privilégio, porque uma das pregações do nosso Senhor Jesus Cristo ficaram gravadas na sua Escritura Sagrada. Praticamente todas as palavras, praticamente do começo ao fim, nós temos um sermão de Cristo aqui. Este sermão, ele é muito desafiador, porque é um sermão que apresenta, eu diria, a ética do reino de Deus. Quando você se prepara para trabalhar numa empresa, você recebe um convite ou passa numa seleção de emprego e você então adentra a uma instituição, uma empresa, algo assim. Você então é conduzido às regras da empresa. Isto é, você precisa trabalhar dentro de regras que são estabelecidas, regras de conduta interna, regras de conduta externa. Você precisa obedecer aquele padrão que a sua empresa ela espera que você cumpra. Você não pode simplesmente fazer as coisas como quer. Numa empresa ou numa instituição, você precisa cumprir aquilo que é o seu dever, aquelas atribuições que são devidas a você no cargo que você ocupa. Então você não faz o que quer, você faz o que precisa fazer. Você faz e cumpre as regras da empresa ou da instituição em que você está. Da mesma forma, se você sai do Brasil e vai para um outro país, você precisa estar em respeito às leis daquele país. E nem sempre essas leis são iguais às nossas. Claro que muitos aspectos da lei de um país e de outro são iguais. Crime, geralmente o que é crime em um país, como por exemplo, cometer assassinato, também será crime em outro país. Ainda que a pena mude ou varie de um país para o outro, mas alguns delitos são considerados em ambos os países. Mas muitas outras coisas são diferentes. Tem algumas coisas que você pode fazer no Brasil, mas não pode fazer fora do Brasil, em outras nações. Então você precisa se sujeitar à Constituição daquele país. E não simplesmente chegar em um país e viver como você quer. Como se você fosse um brasileiro no Brasil. Você precisa, já que está em outro país, se sujeitar às leis daquele país. Este sermão do Senhor Jesus apresenta, de fato, aquilo que se espera daqueles que são parte do reino de Deus. É a ética do reino de Deus. Ou melhor, é a justiça do reino de Deus que se espera dos cidadãos do reino de Deus. Eu estou falando do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, que é o trecho no cânon sagrado que apresenta o sermão em sua maior plenitude. Lucas também traz o Sermão do Monte. Porém, Lucas resume o Sermão do Monte para os seus propósitos autorais.
O Sermão do Monte em Lucas está no capítulo 6, no verso, deixa eu ver com exatidão, a partir do verso no capítulo 6, a partir do verso 20. A partir do verso 20 começa o trecho em que Jesus vai falar do Sermão do Monte. E ele faz isso até chegar em Lucas 7, verso 1. Portanto, menos de um capítulo, Lucas apresenta o Sermão do Monte. Já no Evangelho de Mateus, meus irmãos, nós temos uma apresentação bem mais extensa. O Evangelho de Mateus apresenta o sermão de Jesus no monte, no começo, no primeiro verso do capítulo 5, seguindo por todo o capítulo 6 e por todo o capítulo 7. Então nós temos de fato aqui um grande sermão de Jesus que nós temos acesso em conhecer e em poder, com a graça de Deus, ouvir um pouco sobre ele. O Sermão do Monte começa com as seguintes palavras. No começo do capítulo 5, o texto diz: "E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, ensinava-os dizendo..." Então o sermão começa exatamente no verso 3. "Abençoados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus." E Jesus segue durante estes 3 capítulos inteiros, até chegarmos no capítulo 7, e o sermão no capítulo 7 termina com as seguintes palavras que estão no verso 28, Mateus 7, 28. "E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas." Portanto, do capítulo 5 ao capítulo 7, nós temos esse grande sermão do nosso Senhor Jesus Cristo no monte. Essa noite eu quero tratar com vocês do Sermão do Monte de maneira mais panorâmica. Eu quero mostrar os tópicos que Jesus aborda no Sermão do Monte, em todos esses 3 capítulos, para que nas semanas seguintes, com a graça de Deus, nós possamos passar por esses tópicos e por essas passagens de maneira mais devagar, sem pressa, e examinar cuidadosamente o ensino do Senhor Jesus aqui nessa porção maravilhosa. O Sermão do Monte, ele é tão importante, irmãos, que algumas pessoas, elas dizem simplesmente que este é o único trecho das Escrituras que realmente importa para nós. É o Sermão da Montanha. Você pode esquecer o que está no Antigo Testamento, pode esquecer o restante das coisas que estão no Novo Testamento, mas se você focar no Sermão do Monte, isso é o que importa. Claro que essa é uma atitude exagerada e incorreta, mas isso mostra que as pessoas têm olhado para o Sermão do Monte com grande valor, olhando para esse sermão como um grande valor. O Sermão do Monte não apresenta todos os pontos importantes de doutrina. Ele apresenta a ética ou a justiça que se espera do reino de Deus, dos cidadãos do reino de Deus. Mas ele não vai tratar de assuntos muito importantes, como, por exemplo, a morte de Cristo em resgate pelos pecadores. Ele não vai tratar de doutrinas fundamentais da fé evangélica, mas ele vai tratar como o cidadão do reino deve viver no reino de Deus. É a justiça do reino de Deus na vida dos cidadãos que pertencem ao reino de Deus. O primeiro ponto importante, antes de entrar aqui nas estruturas deste sermão, é que nós não sabemos exatamente onde se deu esse sermão. Apesar das inúmeras tentativas que já foram feitas de entender e buscar explicar a localização do Sermão do Monte, nós não sabemos em que monte Jesus estava quando pregou este sermão. Existem 2 grandes possibilidades, mas são apenas conjecturas. O texto não diz onde ele estava, senão que estava próximo a Cafarnaum, mas não diz em que monte exatamente Jesus estava.
Porém, o ambiente do sermão, Jesus está num monte e havia uma grande multidão ouvindo o sermão, alguns na planície, embaixo do monte, outros talvez na encosta do monte. Havia uma grande multidão ouvindo Jesus, mas o monte em especial ou em particular, nós não sabemos qual era. Eu não vou dizer aqui a vocês o nome dos montes e suas possibilidades, porque são todos nomes típicos da língua hebraica, então não vai nos interessar o nome exato. Mas o que importa saber é que não sabemos que monte exatamente Jesus pregou este sermão. Às vezes, irmãos, é bom não saber algumas coisas. E na sabedoria do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus, não foi revelado exatamente a localização exata de onde esse sermão tão maravilhoso foi pregado. Talvez se soubéssemos, se os homens soubessem exatamente onde Cristo pregou esse sermão, se essa informação estivesse se perpetuado na história, aquele deveria provavelmente ser um lugar não apenas de peregrinação, mas de idolatria. Muitas pessoas iam acabar tornando aquele lugar um local de idolatria, e isso mancharia certamente a reputação do Evangelho, porque ali foi um local onde a palavra de Deus foi pregada. Então, nós temos aqui essas questões todas. O sermão se divide em duas grandes partes principais. Nós poderíamos dividi-lo de maneira diferente, se fôssemos pormenorizar algumas coisas. Mas, de maneira mais geral, este sermão pode ser dividido em duas partes. A primeira destas partes são os cidadãos do reino. Quem são os cidadãos do reino de Deus? A segunda grande parte pertence à justiça que se espera destes cidadãos do reino de Deus, ou a maneira como estes cidadãos do reino de Deus devem se portar no reino de Deus. Todo o sermão, depois dessa parte inicial em que se trata dos cidadãos do reino, todo o restante do sermão vai tratar desta justiça que se espera dos cidadãos do reino de Deus. Este sermão, ele deve provocar em nós algumas reações de imediato. E, na verdade, algumas pessoas olham para o Sermão do Monte e ficam estarrecidas porque, nas palavras de Cristo, tudo aqui parece que é o contrário. Tudo parece que é o contrário do que acontece no mundo. Por exemplo, quando ele começa falando que os pobres são abençoados e no mundo os ricos são abençoados. As pessoas olham para os homens ricos que têm posses, propriedades, mansões, desfrutam do seu dinheiro, da sua riqueza e olham e dizem: que homem abençoado, que mulher abençoada, que família abençoada. Veja como eles desfrutam de coisas boas, como eles têm prazeres desse mundo, porque eles têm condições de aproveitar e de usufruir. E olham para as pessoas pobres e dizem: coitado do pobre. Mas o sermão de Jesus começa dizendo: abençoado são os pobres. Em Mateus, Jesus diz: os pobres de espírito. Em Lucas, diz apenas os pobres. Claro que a expressão exata são os pobres de espírito. Embora Lucas não tenha acrescentado isso, Mateus traz a complementação. Mas perceba que, contrastando com a perspectiva mundana, ou secular, ou mesmo humana, Jesus diz que os pobres são abençoados e não os ricos. Imagine as pessoas sentadas no sermão de Jesus e ouvindo o Senhor Jesus dizer exatamente essas palavras, irmãos. Ele diz: abençoados são os que choram, não os alegres, os felizes, os que andam satisfeitos. Nós olhamos para as pessoas que estão cheias de entusiasmo, de alegria, andam sorrindo. Agora há pouco falei com a irmã Patrícia, ela estava com um sorriso desse tamanho aqui. E eu disse: irmã, eu fico muito feliz quando eu olho para você, porque você sempre está sorrindo. Eu não vejo você com a cara fechada, carrancuda. Sempre há um sorriso nesse rosto. Isso é bom, que coisa boa. Você é uma mulher muito abençoada, anda sempre sorrindo. Jesus diz: abençoados são os que choram.
Então perceba que este sermão, ele traz coisas interessantes que nos fazem refletir. O que Jesus está querendo dizer quando fala dos cidadãos do reino? Estes são os cidadãos do reino. Os pobres de espírito, os que choram, os perseguidos. Todos eles, Jesus diz, bem-aventurados sois vós, pobres de espírito, perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós que choram. Bem-aventurados são os mansos, não aqueles que são ali valentes, guerreiros, corajosos, impetuosos, não esses. Jesus diz, os mansos, os calmos. Perceba, tudo é o contrário aqui. Em relação aos cidadãos do reino, os cidadãos que nós olhamos não são geralmente, que nós admiramos muitas vezes, não são os cidadãos do reino de Deus. Não tem as características dos cidadãos do reino de Deus. Então esse sermão do Senhor Jesus, certamente, na ocasião em que foi pregado, levantou muitas questões em quem estava ouvindo. E notem, o texto diz, vendo as multidões, ele subiu ao monte, e quando estava sentado, aproximaram-se dele seus discípulos, e ele abriu sua boca e começou a ensinar, dizendo. Então perceba que este sermão não foi pregado apenas para crentes. Este sermão não foi pregado apenas para o grupo mais íntimo que andava com o Senhor Jesus e ouvia os seus ensinamentos. Às vezes Jesus dizia uma parábola para as multidões e as pessoas ficavam pensando, imaginando a parábola. O que ele quis dizer com isso? Qual é o significado dessa parábola? Mais tarde, quando os discípulos estavam a sós com Jesus, eles diziam, Senhor, nos explica a parábola. Eles não haviam entendido bem. E Jesus então explicava só para eles a parábola. Aqui, o Senhor prega para multidões, para todos. Hendrickson, um comentarista desse texto, ele vai dizer que nós podemos considerar que estavam ali os 12 discípulos de Jesus mais próximos, os apóstolos do Senhor. E havia um outro grupo de discípulos mais gerais, servos de Deus, homens crentes que estavam ali reunidos, era um segundo grupo de discípulos, e havia ainda outros que acompanhavam Jesus, a grande multidão. Então foi um sermão pregado para pessoas mistas, para crentes e para descrentes. Foi um sermão voltado tanto para aqueles que servem a Deus, como para aqueles que ainda não servem a Deus. Foi um sermão mais geral. Os primeiros versos deste sermão, a partir do verso 3, em Mateus capítulo 5, chegando até o verso 12, Jesus vai falar sobre os cidadãos deste reino dos céus. E estes cidadãos são exatamente esses que são apresentados aqui para nós. São os pobres, são os que choram, são os mansos, são os que têm fome de justiça, fome e sede de justiça, são aqueles que, de coração puro, buscam a Deus, são os pacificadores. Todos esses listados aqui nessa primeira parte do sermão são os cidadãos do reino de Deus. Às vezes nós olhamos para essa lista e imaginamos que ali nós temos vários tipos de pessoas. Mansos, os que choram, os pobres, e cada um seria um tipo de pessoa ou um tipo de cidadão do reino de Deus. Mas, na verdade, isso aqui é a descrição do cidadão do reino de Deus. Ele tem essas características. Ele é manso, humilde, chora, ele é perseguido por causa do nome de Jesus. Isso é a característica do cidadão do reino de Deus. Eles são assim. Eles são essas pessoas que são apresentadas aqui no começo do sermão. A partir do verso 13 em diante, nós temos então o panorama do sermão, a justiça do reino de Deus sendo apresentada.
e os vários temas que o nosso Senhor Jesus Cristo apresenta nesse sermão. Eu quero, de maneira panorâmica, passar por eles agora com vocês, para depois voltar no próximo domingo, com a graça de Deus, e pormenorizar cada um. Primeiro, a partir do verso 13, Jesus vai falar sobre o contraste sal e luz. Ele vai falar sobre o sal e seu sabor, em contraste com aqueles que são insípidos e sem sabor, mostrando que os cristãos são o sal do mundo. E também a luz do mundo, em contraste com as trevas, aqueles que ainda vivem em trevas. Depois, Jesus vai falar sobre a lei de Deus. E aqui ele começa a trazer um ponto interessante, porque a lei de Deus geralmente tem sido desprezada. Muita gente, de maneira errônea, tem dito o seguinte: a lei já passou e ficou para trás. A lei é nos dias de Moisés e dos profetas, lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus veio e não trouxe mais questões relacionadas à lei, porque ele veio com a graça que permanece. A graça que é abundante, que dispensa a lei de Deus. Mas o Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre a lei. Perceba, ele diz que veio ensinar a lei de maneira certa, ou interpretar a lei corretamente. Ele já começa mostrando que a lei de Deus havia sido, por muito tempo, apresentada ao povo de Israel, ensinada ou explicada de maneiras equivocadas. Viste o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Ele não está mudando a lei quando diz isso. Ele não está criando uma outra lei, ele está interpretando a lei de forma correta. Os antigos judeus que criaram depois, por causa desta má interpretação da lei, várias outras leis, não bíblicas, mas leis para que se cumprisse uma lei bíblica. Jesus diz, os antigos disseram isso, eu, porém, vos digo. Então ele interpreta a lei de maneira exata e correta. Eu fico pensando, irmãos, nesta sessão sobre a lei, como aqueles homens foram privilegiados, porque naquele sermão da montanha, eles não estavam simplesmente diante de um professor da lei, eles não estavam simplesmente diante de um profeta, e nem diante de um escriba, de um sacerdote. Eles estavam diante do próprio Deus em carne. Eles estavam diante do autor da lei. Sabe quando você está lendo um livro de um certo autor, e você passa por alguma passagem, você interpreta aquela passagem, você conversa com alguém que lê o livro, cheio de entusiasmo, e a pessoa diz, olha, eu li o livro e não entendi isso. Não foi assim que eu entendi. Então você começa a conflituar com essa pessoa acerca do significado da obra. Eu entendi o livro assim. O outro diz, não, eu entendo que o autor está dizendo isso, diferente. E você tem a oportunidade de falar com o autor e dizer, me explique o que você quis dizer aqui. E o autor então tira todas as dúvidas. Foi exatamente isso. Cristo, o Senhor da lei, o autor da lei, o maior intérprete da lei, está dizendo o que a lei significa. Por exemplo, ele vai dar exemplos interessantes em relação ao assassinato, equiparando o ódio ao assassinato. Ninguém ensinou isso na lei, antigamente. Mas Jesus diz, olha, aquele que odeia seu irmão, mata seu irmão. Portanto, já quebrou o mandamento. Você não precisa literalmente assassinar um homem com suas mãos, com armas de fogo, para matá-lo. Você precisa apenas nutrir ódio no coração por ele. Veja, qual dos antigos ensinou isso? Senão o grande mestre Jesus, interpretando corretamente o significado da lei a estes homens.
Jesus diz: se alguém tem um caso com um irmão, um problema com o irmão, resolva o seu problema antes de levar a oferta ao altar. Ou seja, antes de cultuar a Deus. Faça a paz. Lembra? Bem-aventurados pacificadores. Faça a paz e depois venha adorar o Senhor. Então Jesus começa a reinterpretar, falando sobre o adultério. Ele também traz ensinamentos importantes no Sermão do Monte sobre o adultério. A partir do versículo 27, ainda no capítulo 5, Jesus traz ensinamentos que eram diferentes daquilo que eles haviam ensinado nos dias antigos, do que os judeus haviam aprendido nos dias antigos. Irmãos, era muito fácil separar-se de uma mulher nos dias de Cristo, nos dias dos judeus e anterior a esses dias. Se uma mulher, por exemplo, não conseguisse fazer o seu almoço bem feito, ou se ela deixasse queimar o arroz. Vocês estão sorrindo aí, as mulheres? Aconteceu alguma coisa na cozinha de vocês? Cuidado, viu? Ainda bem que vocês não são casadas com judeus, senão podiam ser rapidamente dispensadas. Porque naqueles dias era assim, e eu estou falando isso agora com seriedade. Se uma mulher cozinhasse mal, ou se de alguma forma, por alguma razão, ela não agradasse seu marido olhasse para ela e dissesse: olha, essa mulher não me agrada mais, ela não está se vestindo como eu quero, ela não cozinha as comidas que eu gosto, o tempero está muito ruim, ela não me respeita, eu chego em casa, ela não vem aqui falar comigo como Senhor, qualquer coisa. Ele simplesmente poderia pedir uma carta de divórcio e casar com outra mulher. E às vezes aconteceu, inclusive, tramas para acelerar esse processo. Combinações para acelerar esse processo. E Jesus então vai falar sobre o adultério. Muitos desses judeus estavam em adultério, porque haviam se separado de suas esposas. Então, ele vai falar sobre o adultério, porém Jesus vai mais além no seu ensino sobre o adultério. Veja o que ele diz, apenas para tirarmos este exemplo. Ouviste o que foi dito pelos antigos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita, ele diz, te ofender, corta, lança para longe de ti a tua mão, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. A ética do reino de Deus e a justiça do reino de Deus aqui apresentadas são bem maiores do que aquilo que a lei ensinava. Aliás, do que aquilo que os judeus ensinavam, interpretando erroneamente ou abaixo do padrão a lei de Deus. Os judeus sabiam que cometer adultério era pecado. Então eles estavam interpretando a lei corretamente. Mas o padrão de adultério era baixo. Porque eles poderiam facilmente abandonar a mulher e casar com outra. E às vezes, como eu disse, armavam ocasiões para que isso acontecesse mais rapidamente. Haviam combinações para que isso acontecesse. Então Jesus chega e diz, olha, apenas olhando com a intenção impura para uma mulher, você comete adultério. Então, se o teu olho te faz pecar, é melhor arrancar teu olho e lançá-lo fora, para longe de ti, porque o teu olho vai te levar para o inferno. E é melhor entrar no céu só com um olho do que com os dois seres lançados no fogo eterno. Note, irmãos, que o ensino de Jesus aqui sobre a justiça do reino de Deus é grande. Ele vai falar a partir do verso 31 sobre o divórcio. Quem repudiar a sua esposa e der carta de divórcio,
Eu, porém, digo: todo aquele que repudiar a esposa, a não ser por fornicação, a faz cometer adultério, e qualquer que casar com a divorciada comete adultério. Aqui, mais uma vez, Jesus Cristo está no seu Sermão da Montanha, colocando os judeus em uma saia curta em relação ao casamento. Jesus vai falar sobre juramentos e votos, proibindo os juramentos inadequados, proibindo jurar em vão. Algumas pessoas tomam essa seção do sermão e dizem: é proibido que o crente jure em qualquer circunstância. Talvez vocês já tenham visto pessoas dizendo isso. Jurar é proibido para um crente. Um crente nunca deve jurar. Mas Jesus não diz isso. Porque, lembre, o sermão e as palavras de Cristo devem ser tomadas à luz de toda a revelação de Deus. E em outras seções da Escritura, Jesus fala sobre juramentos lícitos. Então, aqui no Sermão da Montanha, Jesus está falando sobre juramentos ilícitos, ao qual o crente não pode de fato fazer, mas não todo e qualquer juramento. Há juramentos que são lícitos diante de Deus. Então, quando Jesus diz: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja o vosso falar sim, sim, e não, não. O que passar disto vem do maligno. E baseado nisso, há alguns crentes que não fazem qualquer juramento. Não se submetem a qualquer juramento. E nem mesmo num tribunal se submetem a julgamento. Mas essa é uma visão equivocada. Não foi isso que Jesus ensinou aqui. Senão ele se contradiz mais adiante. Quando chegarmos nessa sessão do sermão, nos domingos subsequentes, vamos tratar dessa questão com mais detalhes. Jesus ensina sobre a vingança. Os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Imagine as multidões ouvindo Jesus dizer isso. Quão difícil é, irmãos, viver a ética do reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Se alguém te bater a face, dá a outra também. Quem está disposto a fazer isso? Cristo. Cristo fez isso. Cristo ensinou isso muitas vezes. Não só no Sermão do Monte, mas em muitas outras passagens. Mas qual de nós está disposto a fazer isso? A reação normal, na ética secular, é: bateu, levou. E na verdade, leva mais, né? Porque se você toma um soco, você quer dar 2, 3. Então não é só devolver o soco, é acabar com a luta, vencer o adversário. Mas essa não é a ética do reino, não é a justiça do reino. A justiça do reino que Jesus ensinou é totalmente diferente disso. A partir do verso 43, Jesus vai falar sobre o amor pelos inimigos. De novo, comece a pensar sobre os ensinamentos de Jesus neste contexto de amar aqueles que são considerados seus inimigos, aqueles que claramente querem o seu mal. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Veja, quanta diferença há nos cidadãos do reino dos céus, na justiça que se espera dos cidadãos do reino dos céus, daqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Quanto diferente é o crente do homem secular, irmãos.
Eu tenho certeza que se nós, todos nós, o pastor não está fora, se todos nós formos começar a avaliar a nossa vida o padrão de justiça do reino dos céus, nós vamos nos encontrar em muitas falhas. Nós vamos ter que admitir que estamos bem aquém do padrão exigido do reino dos céus, para os cidadãos do reino dos céus. Mas não tem jeito, irmãos. É o ensino das Escrituras Sagradas. Hoje pela manhã eu falei com vocês acerca do calcular o preço do discipulado. Jesus diz, aquele que não estiver pronto a carregar a sua cruz, ou seja, a obedecer às exigências do discipulado, não pode ser meu discípulo. Isso aqui são exigências do discipulado, de um crente. Amar os inimigos, orar por eles, abençoá-los. E não é fácil fazer isso. Ninguém pense que isso aqui você vai tirar de letra, porque na hora que a ofensa chega, o sangue sobe, não é? Não é assim? Tem gente que até diz o seguinte, olha, eu sou crente, mas se pisar no meu pé, meu irmão, eu não me seguro não. Pois é, está longe ainda. A ética do reino de Deus ordena que você se segure sim, que você resista, que você tenha aqui não sangue de barata, mas o sangue de Cristo, irmãos. Pelo reino de Deus, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo, para que o evangelho seja glorificado. Às vezes você é tão vituperado, humilhado, as pessoas fazem o diabo com você, humilham você, pisoteiam em você, e você fica de fato ali na sarjeta, na lama, e as pessoas rindo e zombando de você. Mas sabe, irmãos, estas coisas e essa atitude é uma proclamação silenciosa do Evangelho. Essa atitude é a atitude de Cristo. Bateram no Senhor e ele não reagiu. Esbofetearam o Senhor e ele não reagiu. Cuspiram nele e ele não reagiu. Falaram dele, acabaram com ele, com a reputação dele, e ele não reagiu. Pelo contrário, o que ele fez? Ele orou por eles. Ele orou por eles. E às vezes nós, em nossas orações, dizemos, Senhor, ajude-me a ser mais parecido com Cristo. Até que ponto você está orando com o seu coração? Porque para ser parecido com Cristo, você tem que suportar essas coisas, como Cristo. Está disposto a amar os inimigos como Cristo. No capítulo 6, o sermão passa a falar sobre o amor e a bondade para com o próximo. Quando, portanto, deres esmolas, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Jesus está ensinando aqui a maneira correta de exercer a bondade. Em secreto. Sem precisar desejar que o seu nome apareça brilhando ali numa placa. Não, Jesus disse, faz em secreto, porque o teu Pai vê em secreto. E em secreto te abençoará. Mas alguns homens, como o exemplo que Jesus dá aqui, querem tocar trombeta, ou seja, querem anunciar que fizeram boas obras para serem louvados pelos homens. Jesus diz, essa não é a maneira certa. Um coração correto não busca o louvor para si mesmo. Você tem que amar o próximo e tem que fazer o bem ao próximo simplesmente porque é certo fazer o bem, não para buscar a glória para você mesmo. A partir do verso 5, Jesus vai ensinar a orar, a como se dirigir ao seu Pai. Nós temos aqui uma belíssima estruturação de oração, começando com as palavras do Senhor,
em louvor e exaltação ao Pai Celeste. Nós temos aqui um perfeito ensino de como conduzir as nossas orações diante de Deus, seguindo o exemplo estrutural da oração do Pai Nosso, meus irmãos. Depois Jesus vai ensinar sobre jejum. Quando jejuardes, não seja como os hipócritas, de semblante triste, porque eles desfiguram a face, para que aos homens pareça que jejuam. Ou seja, há aqueles que jejuam e querem que os outros saibam que eles estão jejuando, porque eles buscam a glória do jejum. Ou seja, eles esperam ouvir dos homens palavras como essa: que homem santo e piedoso. Veja, ele se guarda para Deus, ele jejua, ele faz sacrifícios, ele está disposto a se gastar pelo Senhor. Veja como ele está com o rosto magro, desfigurado. É claro que esse homem está jejuando. Jesus diz: não seja assim. Você tem que estar mais bonito ainda quando jejua, irmãos. Mais bonito ainda, bem penteado. Ninguém deve perceber que você está jejuando. Não é para ser alardeado. Mas eles faziam tudo diferente, percebam. Note que o ensino de Jesus ele vai mudando as ideias que se tinha de todas estas coisas aqui, destes temas que estamos trabalhando. Jesus diz: eles fazem assim, você deve fazer assim. Eles entendem assim, mas o correto é assim. Então, o Senhor vai mostrando como se deve fazer, como se deve entender a lei de Deus. Ele fala sobre os tesouros nos céus. Não busque tesouros na terra, os verdadeiros tesouros estão no céu. Novamente, olhe para o mundo secular, e o mundo secular tem os seus tesouros na terra. Tem o seu dinheiro, seus bens e propriedades, é tudo que importa. Esse é o tesouro do homem secular. Jesus diz que o verdadeiro tesouro está no céu. Ele, inclusive, repreende quando faz a comparação. Não ajunteis para vós outros tesouro na terra. Verso 20, mas ajuntai para vós tesouro no céu. Ele fala sobre o seu corpo, ele fala sobre o seu dinheiro, ele fala sobre cuidados com a ansiedade. Essa parte do sermão é maravilhosa, onde Jesus vai ensinar você a não viver ansioso. Eu tenho muito ouvido, alguns anos inclusive, mas parece que isso vem aumentando cada vez mais, que a ansiedade, o estresse são o mal do século. Vocês antigamente não viam falar de crianças com ansiedade. Era muito difícil. Hoje em dia todo mundo tem ansiedade. As crianças são ansiosas. Tomam remédio para ansiedade. São medicadas porque estão ansiosas. Os adultos nem se fala. Se você for no médico da área, dificilmente você não sairá com algum prognóstico aí de ansiedade, de início de depressão, coisas assim. Então você já sai doente do consultório. Jesus vai mostrar, você não precisa viver ansioso. Você tem que controlar a sua ansiedade. A gente às vezes fica, irmãos, por qualquer coisa, você já perde o equilíbrio emocional. Você já perde as estribeiras, perde a confiança, tudo te abala. Se alguma coisa sai do script que você planejou, pronto, é o fim do mundo. Você já chora, já cai os seus nervos, fica todo abalado. O mundo vai acabar, eu vou morrer. Tudo agora é o fim. Jesus diz: olha, tá vendo os passarinhos? Eles não plantam nada, mas todo dia o nosso Pai Celeste os alimenta. Todo dia. Eu disse uma vez para vocês, eu nunca vi um passarinho morrer de fome, a não ser numa gaiola. Porque se o dono não colocar o alimento, a sua ração, uma hora vai acabar que está lá na gaiola e ele morre. Acho que os do irmão Teixeira nunca morreu nenhum assim, né? Mas, irmãos, livre, nenhum passarinho morre de fome.
porque tem muita comida que o Pai Celeste dá para eles. E olhe a expressão de Jesus. O Senhor diz: o Pai Celeste os alimenta. É o Senhor quem provê o alimento e as condições necessárias para as aves. Ele olha para os lírios do campo, aquelas plantas lindas, e ele diz: está vendo? Olha que beleza! Nem Salomão nunca se vestiu assim. Mas os lírios não fiam, não preparam seus tecidos, suas roupas, a maneira como eles se vestem, né? Os lírios do campo. Mas é o Pai Celeste que faz isso. E Jesus está dando exemplos de coisas baixas da criação, relacionadas ao homem, a coroa da criação. E então ele conclui dizendo: quanto mais vocês, o vosso Pai Celeste cuida de vocês mais do que os pardais e do que os lírios. E vocês estão ansiosos, achando que nada vai dar certo, que é o fim. É um capítulo, é uma sessão maravilhosa do Sermão do Monte, irmãos. Você se preocupa e corre atrás, você acaba com sua saúde para conquistar alguma coisa. Eu vi um ditado popular, não lembro exatamente de que nação é esse ditado, mas é um ditado antigo que diz que o homem gasta a sua vida toda, a sua vida inteira para conseguir riquezas, e quando ele consegue as riquezas, ele tem que pegar toda a riqueza e gastar para conseguir saúde, porque ele perdeu toda a saúde conseguindo riqueza. De que adianta? E Jesus diz aqui: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo virá. No capítulo 7, o último capítulo do Sermão do Monte, o Senhor vai falar sobre assuntos importantes, como, por exemplo, a insistência na oração. Ele começa o capítulo 7 falando sobre julgamentos precoces que fazemos. E em seguida, no verso 7, ele fala sobre orar insistentemente. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E o que bate, a porta lhe será aberta. Ele encoraja a oração, ele encoraja o cidadão do reino de Deus a buscar a Deus, a clamar, a suplicar, a bater na porta do Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. E ele dá uma outra ilustração. Qual é o pai que, se o filho pedir peixe, lhe dará a ele uma serpente ou um escorpião? Se vocês dão boas coisas a vossos filhos, o que dirá do vosso pai? Na verdade, ele diz assim: se vocês que são maus dão coisas boas aos vossos filhos, que dirá o vosso pai que é bom? Quantas coisas boas dará a vós? Por isso, pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá. Ele fala sobre a porta estreita, o caminho da salvação. Ele fala sobre falsos profetas. Essa passagem é uma das minhas prediletas também, irmãos. Porque aqui muitas máscaras cairão. Muitos falam em nome do Senhor Jesus. Muita gente tem usado as Escrituras Sagradas para fins ilícitos, ou melhor, para enriquecimento, para o seu próprio deleite. E Jesus diz que no último dia, estes homens ouvirão do Senhor a recusa. Lá no verso 21, Jesus esclarece dizendo: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos dizem, Senhor, Senhor, mas nem todos são de fato cidadãos deste reino. Apenas usam o nome do Senhor. Muitos dirão naquele dia: profetizamos em teu nome. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Aqui ele está falando de sinais miraculosos. Então lhes declararei: nunca vos conheci.
E então, irmãos, o capítulo 7 termina com a parábola dos dois construtores, que inclusive já foi pregada aqui na igreja. Ele encerra com essa parábola, e o texto diz, no verso 28, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, o seu sermão do monte, as pessoas se admiraram de sua doutrina. Veja, o que Jesus ensinou aqui ao longo destes 3 capítulos causou espanto e admiração nos judeus, a maioria ali era judeu, que estava no meio daquela grande multidão ouvindo o ensino do Senhor. Tudo isso era diferente daquilo que eles haviam ouvido antes. Tudo aquilo era diferente do ensino da sinagoga, do ensino dos judeus, daquilo que os rabinos ensinavam nos seus dias. As multidões se admiraram. O texto diz claramente, as pessoas se admiraram da sua doutrina. A doutrina é o ensinamento, pois ele os ensinava como quem tenha autoridade, não como os escribas, diz o texto. E aqui termina o Sermão do Monte. É sobre ele, irmãos, que eu peço a Deus a graça para que nós possamos tratá-lo nos próximos meses e que esses ricos ensinamentos, observados de maneira mais cuidadosa, de maneira mais pormenorizada, possa nutrir o nosso coração. A única coisa que eu quero deixar para vocês como aplicação essa noite é que esta é a ética que se espera de todos nós. Este é o modelo de vida, modelo de comportamento que se espera dos cidadãos do reino dos céus. E se você acha que é impossível viver assim, lembre do seu Salvador, porque ele viveu assim. Jesus Cristo, ele é o modelo vivo da ética do reino de Deus. Ele é o modelo vivo, a prova viva, o testemunho de que viver conforme o reino de Deus exige de nós é uma tarefa que nós temos que todos os dias labutar para alcançar. Exige esforço, irmãos. A graça que salva é a mesma graça que vai nos habilitar também, dia a dia, a viver como Deus espera que vivamos. Lembrem, os 10 mandamentos, eles são, na verdade, eles estão todos aqui dentro. Tudo que nós aprendemos nos 10 mandamentos e seus desdobramentos, eles são, na verdade, vividos assim. É a ética do reino de Deus, é a justiça do reino de Deus. Quando você vive assim, conforme o Sermão do Monte, você está cumprindo os 10 mandamentos. Você não vive, ou melhor, não é salvo porque vive assim. Você vive assim e luta para viver assim porque é salvo. Porque Deus já operou em seu coração. Então, quando pensar nesta vida e no preço de viver assim, pense em Cristo, porque Ele viveu assim. Amém. Que o nosso Deus nos abençoe, irmãos, e nos guarde de todo mal. Vamos ficar de pé e vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra e pedimos ao Senhor nosso Deus que ao longo dos próximos domingos o Senhor nos ajude a transmitir com exatidão o ensinamento do Senhor no Sermão do Monte. Cada detalhe, Senhor Deus, tudo que é importante para nós, tudo que a Tua igreja precisa ouvir e aprender. Ajuda, Senhor Deus, o Teu povo. Derrame poder, Senhor Deus, com o Espírito Santo, para que possamos, ao mesmo tempo, subjugar nossa natureza pecaminosa e, ao mesmo tempo, Senhor Deus, em fé, em obediência, viver como o Senhor espera. Dai-nos, Senhor Deus, a capacidade, a habilitação, o poder necessário para tudo isso. E nos ajude, Senhor Deus, a retransmitir essa mensagem para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos com alegria, hoje e sempre.
pedindo ao Senhor cuidado e proteção ao longo da nossa semana, para a tua glória e teu louvor. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Amados, algumas